Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Sabadão e sábado com a única partida pelo Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Cruzeiro se enfrentam na Arena Pantanal hoje às 9 horas da noite. Partida válida pela 26ª rodada. 26ª rodada que foi disputada na semana passada. E 15 dias depois, Cuiabá e Cruzeiro voltam a campo para se enfrentar e para buscar fugir da parte de baixo da tabela. Antes de mais nada, antes de passar as informações do jogo, quem é favorito, quem deixa de ser favorito, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Fortaleça o projeto aí do R-City, amplo crescimento, mas precisamos de mais, tá bom? Muito obrigado. Cuiabá e Cruzeiro, joga na Arena Pantanal, mando do Cuiabá, obviamente, Cuiabá que foi o palco do empate decepcionante entre Brasil e Venezuela na última quinta-feira, e hoje terá uma partida com um nível técnico mais elevado, hein? Cuiabá e Cruzeiro têm um nível técnico muito mais elevado que Brasil e Venezuela. Hoje sim tem jogo bom lá na Arena Pantanal. E as duas equipes elas buscam se distanciar do Z4. O Cruzeiro ele é o 15º do campeonato, ele tem 30 pontos, ele está muito perto da zona de rebaixamento. São 3 pontinhos que separam o Cruzeiro do Vasco, que é a primeira equipe fora do Z4. Lembrando que o Vasco está em um momento bom, perdeu, né, recentemente, porém o Vasco vinha de uma boa sequência de vitórias, está oscilando muito pouco, então é um adversário aí que, pela boa fase, traz um risco para o Cruzeiro na sequência do campeonato. O Cuiabá ele vive uma fase um pouquinho melhor, está em 11º e tem 32 pontos. Só que a diferença de pontos para o Z4 são 5 pontos, 2 pontos a mais que o Cruzeiro. Ainda é pouco. Então é um jogo muito importante para as equipes buscarem esse distanciamento da parte de baixo da tabela. O Cuiabá, caso vença, ele pode chegar até a 10ª colocação do campeonato, ficaria 8 pontos à frente do Z4, aí já seria uma distância mais confortável. E o Cruzeiro, em caso de vitória, saltaria para a 11ª colocação e também ficaria 6 pontos, né? Ficaria 6 pontos à frente do Vasco. Então, já seria uma situação muito mais confortável. O Cruzeiro que se preocupa com essa zona de rebaixamento. O Cruzeiro voltou da Série B no ano passado, então é uma situação que incomoda bastante a equipe mineira. As duas equipes, né, não jogam há 2 semanas, então ninguém vai poder reclamar de desgaste físico, ninguém vai poder reclamar de uma sequência dura de jogos. Todo mundo está com um nível ali de descanso lá em cima. O Cuiabá tem alguns desfalques para a partida de hoje. O Alain Imperiur e o Lucas Mineiro estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E o Cuiabá, além desses 2 desfalques, não conta com o atacante Wellington Silva. Está com dores no pubis e está cortado da partida de hoje. Então, esses são os desfalques do Cuiabá para o confronto de hoje. Enquanto isso, o Cruzeiro não conta com Matheus Jussa e Bruno Rodrigues. Ambos estão suspensos. Então, é uma situação aí que acaba prejudicando as duas equipes. Jogadores importantes estão de fora, mas ali balanceia, né? Porque o Cuiabá não tem 3 jogadores, o Cruzeiro não tem 2. Então, as duas equipes acabam perdendo tecnicamente para o confronto de hoje. Nas últimas 5 partidas, o Cruzeiro perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Já o Cuiabá, em 5 partidas, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1 partida. Vitória essa, inclusive, que foi na última rodada do Cuiabá contra o Fluminense. Boa vitória por 3-0. Não é tirando o mérito, tá, do Cuiabá, mas o Fluminense jogou com uma equipe reserva e o Cuiabá soube se aproveitar muito bem disso e garantiu a vitória, garantiu os 3 pontos importantíssimos. Mas a sequência mais recente entre as duas equipes, aliás, o Cruzeiro vive uma fase um pouquinho melhor, né? Porque de 15 pontos disputados,
O Cruzeiro, né, ele empatou 2 e venceu 1, então ele tem 5 pontos em 15 disputados. Já o Cuiabá tem 4 pontos. A diferença é bem pouca, né, do 4 pontos, né, em 15 disputados e o Cruzeiro 5 em 15. Então mostra o equilíbrio, né? Mostra o momento das equipes que não está tão interessante, não é um momento, obviamente não é o melhor momento na temporada das equipes, mas o confronto de hoje tem essa importância na parte de baixo da tabela. O provável Cuiabá para hoje, começar com os donos da casa, é com Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alisson e Riquelme, Ranielli, Denilson e Ronald, Derek Lacerda, Cleison e Daverson. E o provável Cruzeiro é com Rafael Cabral, William Neres, Luciano Castanhe e Marlon, Felipe Machado, Lucas Silva e Matheus Vital, Wesley, Arthur Gomes e Nicão. Então esse é o provável Cruzeiro para a partida de hoje lá na Arena Pantanal. Partida essa que eu acredito em um favoritismo do Cuiabá. Cuiabá aqui jogando dentro da sua casa, enfrenta um Cruzeiro que sofre uma grande pressão. Cruzeiro, o risco de rebaixamento é eminente pelo Cruzeiro, preocupa, a torcida já está na bronca com o Ronaldo. E jogando em casa, o Cuiabá ele tem um retrospecto interessante nesse Campeonato Brasileiro. Ele venceu por 3-0 o Flamengo jogando em casa, venceu o Fluminense, né, finalista da Libertadores mais recentemente, por 3-0, venceu o São Paulo, venceu o Santos por 3-0. Então o Cuiabá é uma equipe que dentro de casa tem muita força. Até para não ser injusto, eu vou ver aqui os últimos confrontos do Cruzeiro jogando longe de Minas, porque se a gente está vendo um lado, a gente tem que olhar o outro também, porque se o Cruzeiro for bem jogando fora de casa, também pode ser um confronto mais equilibrado. A última partida do Cruzeiro em casa foi uma derrota contra o Fluminense, perdeu de 1-0 lá no Rio de Janeiro. Antes dessa vitória fora de casa, havia vencido o Santos por 3-0, mas aí perdeu do Grêmio fora de casa, perdeu do Palmeiras, empatou com o Atlético Paranaense, venceu o Vasco fora de casa, que é uma equipe que está na parte de baixo da tabela, empatou com o Inter. Então é um retrospecto ali bem mediano, não é excelente, mas é um retrospecto ali que não é dos melhores. Então o Cuiabá, no meu ponto de vista, leva favoritismo para o confronto de hoje. O Cuiabá tirou pontos de equipes importantíssimas jogando dentro da sua casa. E o Cruzeiro, que é uma equipe que vive um momento de instabilidade, tem seus desfalques. O Cuiabá, ele, na minha opinião, ele vence por 1-0 o confronto de hoje e acaba complicando ainda mais a situação do Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro vai permanecer a 3 pontos do Z4, caso essa derrota aconteça, até porque essa é uma partida atrasada da 26ª rodada, mas é uma situação que, obviamente, preocupa, porque aí se perde na próxima rodada, a zona de rebaixamento vai ficando mais perto, o fantasma tá ali, ó, pode puxar, então é uma partida muito importante para os dois lados para fugir dessa parte de baixo da tabela, mas para o Cruzeiro é ainda mais porque uma vitória separa, né, uma derrota separa apenas o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Então, e o Cruzeiro vem de traumas aí, porque ficou 3 anos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a última coisa que o Cruzeiro pensa nesse ano é retornar para a segunda divisão. Então é isso, rapaziada. Jogo às 9 da noite. Muito obrigado aí para quem acompanhou o Rapidinha do R-City. Se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o projeto, tá bom? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até a próxima. Tamo junto.